Glória a Deus. Irmãos, vamos orar também pela irmã Misa. Ela estava aqui doando junto conosco, ali fora. Graças a Deus ela está se recuperando, mas vamos colocar a vida dela também em oração e a vida do pastor aqui diante do Senhor. Oremos. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor já tem, ó Pai, trabalhado nos nossos corações. O Senhor já tem falado tanto conosco, ó Deus, e tem feito maravilhas entre nós. E desde já, Senhor, nós te agradecemos, porque vemos o teu mover, vemos o teu agir, Senhor. E em nome de Jesus, agora, ó Deus, intercedemos pela vida da irmã Misa, Senhor, mais uma vez. Continua, Deus, com a tua mão poderosa sobre a vida da tua serva. Retira todo o mal-estar, todo incômodo. Coloca ali, Senhor, a tua mão poderosa e cura, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de ti. Assim também, ó Pai, entregamos a vida do nosso pastor, Senhor. Este homem que já é um instrumento nas tuas mãos e agora, mais uma vez, Senhor, nós intercedemos pela vida dele, que o Senhor venha, ó Pai, usá-lo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja aqui mais uma vez, Senhor, a tua palavra sendo propagada, Senhor, a cada um dos nossos corações, e que essa palavra, Senhor, venha agir como ela tem agido, ó Pai. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos, desde já te agradecemos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém? Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia aí, lá no Evangelho de Marcos. Procura lá o capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu quero pregar hoje, irmãos, com um tema. E o tema é quando a fé e a humildade se encontram. Nós vamos ver o que acontece com a união poderosa dessas duas coisas, fé e humildade. Quando nós nos colocamos com fé e com humildade diante de Deus, nós vamos ver o que acontece hoje, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Marcos, capítulo 7, versículo 24. Todos acharam? Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou, diz Escola Bíblica Dominical. Amém. Eu vou estar lendo. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Se a pessoa que está do seu lado estiver sem Bíblia, compartilhe essa Bíblia que está na sua mão bonita que Deus te deu. Deixe essa pessoa ler juntamente com você. A minha Bíblia tem um título de A Mulher Cananeia. Diz assim a palavra de Deus: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Sírio-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que lhe expulsasse da sua filha um demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos para lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse texto é um texto, no mínimo, intrigante. Quantas vezes eu já vi pessoas ficarem super duvidosas a respeito desse texto? É um texto daqueles que eu diria um texto polêmico. Mas o meu Jesus gostava de uma polêmica. O meu Jesus gostava de lançar algumas coisas que é para sacudir mesmo a gente, para fazer a gente enxergar a realidade que muitas vezes a gente não enxerga ao nosso lado. E esse texto é um desses casos. A Bíblia conta que uma mulher chega até
bênção. E Jesus vira para você e fala: olha, não convém eu tirar da boca dos filhos e dar primeiro aos cachorrinhos para comer. Aí você olha assim: eu sou um cachorro. Será que é isso que Deus pensa de mim? E aí você insiste e fala ali: mas Jesus, né? Até os cachorrinhos, eles podem comer a migalha que cai na mesa, então me dá uma bênção, Senhor. E naquele momento ali, essa mulher então é abençoada. Essa história ela mexe com a gente, irmãos, porque é difícil a gente entender por que Jesus comparou essa mulher com um cachorro. É difícil a gente parar e pensar: poxa, mas tadinha da mulher, foi pedir uma bênção. Quantas pessoas orando a deuses estranhos ali, e essa mulher foi até Jesus, fez aquilo que é o certo. E quando chegou lá, Jesus falou: mas eu vou dar primeiro aos cachorrinhos. Mas para a gente entender essa história melhor, irmãos, eu quero convidar você a entender todo o contexto do que está acontecendo aqui. Para nós não simplesmente pegarmos um versículo e querer isolar isso e transformar isso em um ensinamento. De acordo com a Bíblia, se você for ler o que aconteceu antes, você vai talvez entender um pouco do que está acontecendo agora com essa mulher. Vamos pensar no que aconteceu antes. Jesus, de acordo com a palavra de Deus, encontrou ali alguns fariseus. Eu não sei se o irmão já ouviu falar dos fariseus. Na escola bíblica a gente fala muito dos fariseus. Os fariseus eram um grupo dentro dos judeus, né? Era um grupo que gostava muito de estudar a palavra de Deus. Eles pegavam a lei, pegavam os profetas, e eles eram rigorosos em cumprir o que a lei dizia. Eles queriam cumprir tudo ao pé da letra. Então, se lá está escrito na lei, eles queriam cumprir. Dizendo eles que com isso eles estariam agradando a Deus, porque estariam cumprindo ao pé da letra que a palavra de Deus fala. E esse grupo, irmão, ao longo do tempo, ele acabou se perdendo um pouco nessa ideia. Está certo que o povo de Israel, se a gente puxar um pouco mais para trás, os irmãos vão lembrar lá da história de Daniel. Os irmãos vão lembrar que o povo de Israel foi levado cativo até a Babilônia. Ficou preso lá, o povo de Israel foi escravo lá, né? Servindo ao outro povo. Por muito tempo a nação ficou subjugada. E quando a nação se tornou livre, aquelas pessoas, em vez de entender que agora era a hora delas pagarem o mal com o bem, elas entenderam: não, então agora nós vamos nos fechar dentro da nossa lei, que é a lei que Deus deu a Moisés. E eles começaram a fazer uma interpretação errada. E começaram então a achar que eram os detentores de toda certeza, todo conhecimento. O que é certo estava com aqueles homens, porque estudavam a palavra de Deus. E eles foram fazendo isso, só que eles não perceberam, irmãos, que tudo o que eles sofreram como povo, como nação, estava afetando eles agora. Às vezes na vida da gente acontece isso, irmãos. A pessoa entra em um namoro, começa a namorar, daí a pouco o namoro não dá certo, acaba, termina o namoro. A pessoa às vezes chegou a ficar noiva, ia casar, e de repente, sei lá, é traído. O que acontece quando acontece isso, irmãos? A reação natural do ser humano é falar o seguinte: da próxima vez que eu namorar, eu não vou cometer os mesmos erros. Não é assim
evangelhos, que muitas vezes aparece um grupo de fariseus, os saduceus também, mas os fariseus aparecem mais, e eles estão sempre questionando Jesus, estão sempre tentando encurralar Jesus, estão sempre querendo uma resposta difícil. Traduzindo em outras palavras, estão sempre perturbando o juízo de Jesus. É aquele grupo que você fala, e lá vem os fariseus de novo. Já sei que está vindo, já sei o que espera. Lá vem o grupo dos fariseus. E ali, aqueles homens chegaram até Jesus e eles começaram a olhar para os discípulos de Jesus. De acordo com a lei, o homem antes de comer, ele precisava se purificar. Entre essa purificação, uma das coisas que existia é que o homem lavasse as mãos até o cotovelo. E se lavasse só até o pulso, você está imundo. Tem que lavar até o cotovelo, porque senão o diabo vai entrar em você. É mais ou menos isso que eles pensavam. Você está afastado de Deus. Uma pessoa que está com esse seu cotovelo sem creme, está afastado de Deus. Eles entendiam, irmão, que coisas mínimas assim afastavam de Deus. Religiosidade, tá, irmão? O nome disso é religiosidade. Eles começaram então a priorizar esse tipo de lei. E eles olharam para os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, meu irmão, estavam com Jesus. Eles estavam com o Mestre. Quem está com Jesus, irmão, quer aproveitar a presença de Deus. Não quer se ligar em, eu tenho que lavar até o cotovelo. Não, lavar 30 centímetros, lavar só 20. Quem está com Jesus, irmão, não se prende a esse tipo de bobeira. E aqueles discípulos ali, eles foram comer. E a palavra não diz que eles faltaram uma higiene, não é nada disso. Mas eles não cumpriram o ritual da purificação como tinha que ser. E lá foram eles, comeram e não tinham lavado até o tal do cotovelo. Os fariseus, em vez de olhar para as coisas boas, em vez de olhar para Jesus, começaram a olhar para a vida dos outros. Esses discípulos, sei não. Rapaz, tu viu aquele cara ali, tu viu a cor do cotovelo do cara? Mas isso não é de Deus não, você tem que fazer alguma coisa. E o homem ainda fala que é filho de Deus, né? Andando com um monte de gente que não se purifica. Andando com um monte de gente que não cumpre a lei de Deus. Como se isso, irmão, fosse determinante na salvação. Hoje de manhã na nossa escola bíblica a gente tratou muito sobre isso. O que é doutrina e o que é costume. Existem algumas doutrinas que não são bíblicas, são doutrinas de homens que estão sendo colocadas às pessoas. Aqui nós temos um exemplo disso. Os homens estavam preocupados, eles não preocupavam se eles xingavam, não se preocupavam se tratavam bem ou mal a sua mulher, não se preocupavam se amavam ou não o próximo, mas se preocupavam se o camarada tinha lavado o cotovelo. E aí eles olharam e falaram, bom, vamos reclamar com Jesus. Chegaram lá em Jesus e falaram, olha, teus discípulos aí, Senhor, eles, a gente andou reparando, eles não se purificaram, não. Como pode isso suceder? E Jesus Cristo, né, já vinha há muito tempo ouvindo os fariseus, né? Sabe aquela história? Às vezes o marido chega em casa e a mulher gosta, né? Acabou o gás, o arroz não tem, o açúcar está no final. E não fala nada de bom, né? Não espera que o cara chegar. O camarada vai, daqui a pouco. Pode ser um homem de Deus que foi. As mulheres se ligam nessa história aí. Ó. Pode ser um homem de Deus que foi. Daqui a pouco, o que vai acontecer? O cara vai falar, mulher, estás louca, mulher? Aparte de mim, maldita. Não vos conheço. Daqui a pouco o cara vai apelar, irmão. Por quê? Porque ela só vem com um problema. Ser humano não vai suportar isso. Jesus Cristo, irmão, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. É isso que é lindo na palavra de Deus. Ele veio como homem e experimentou as mesmas sensações que eu e você experimentamos. Jesus Cristo não veio aqui só para passear como um Deus na terra. Sabe, a mitologia grega diz que os deuses desciam, né, tomavam mulheres, faziam filhos, subiam e não queriam nem saber. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus veio aqui a essa terra e falou, eu quero saber o que o Bruno sente quando ele está com fome. Porque o homem gosta de comer. E às vezes ele está desesperado para pedir comida. Eu vou lá, vou ver como é sentir fome. E Jesus experimentou muitas sensações que nós temos. Uma delas foi essa sensação de ter aquele povo no ouvido dos fariseus. Jesus!
estava olhando para Jesus, estava olhando para a vida dos discípulos. Mas enfim, Jesus olhou para eles ali e falou o seguinte: olha, por que vocês estão preocupados com a vida dos outros? Por que vocês já estão tão preocupados com a lei? Por que é que vocês então praticam o Corban? Vocês deveriam honrar o pai e a mãe de vocês. Irmão, o que é Corban? Falei Corban, pessoal. O que é Corban? A lei diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Não está escrito isso nos 10 mandamentos? Isso é lei. O judeu, muito esperto, foi dar um jeitinho judeu, não tem um jeitinho brasileiro, ele foi dar um jeitinho judeu na lei. Alguns pais e algumas mães não são tão queridos. E o camarada se preocupava, porque de acordo com a lei judaica, se o seu pai e a sua mãe estivessem passando necessidade, o filho tem a obrigação de assumir a responsabilidade, as dívidas do pai, assumir tudo e cuidar dele. Aí tem gente que ama mais o dinheiro do que a própria família. E aí eles deram um jeitinho. Tem uma outra lei que diz que você pode dedicar tudo aquilo que você tem ao Senhor. Aí eles pensaram, bom, se eu dedicar tudo que eu tenho a Deus, significa que eu não posso gastar com outra coisa. Então eu não posso gastar com meu pai e com minha mãe. Isso, irmão, ficou conhecido como Corban. Tá? O camarada pediu o direito do Corban, ou seja, os meus bens são dedicados a Deus. Não precisava entregar, o interessante é isso, aí você vê que é um jeitinho judaico, né? Não precisa entregar os bens, mas é como se estivessem dedicados ao Senhor. Então, se o pai e a mãe estivessem numa situação difícil, o camarada não ajudava. E aí Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é olhar para eles e falar: vem cá, vocês estão me falando de lei, mas vocês não honram o pai e a mãe de vocês. Vocês estão aí com o tal do Corban, e aí? Como é que fica essa história? Vocês querem seguir a lei? Só que aqueles homens que não insistiam, não, mas a própria palavra de Deus diz que esses homens estão impuros, isso é impureza. Eles estão contaminados, porque quando eles tocarem com essa mão suja nos alimentos, os alimentos vão contaminar, e quando entrar na garganta deles, eles vão explodir como uma bomba, porque estão contaminados. Aí Jesus, que já estava, né, daquele jeito que ele entrou no templo e virou a mesa, Jesus Cristo então olhou para eles e falou: olha, vocês querem saber uma coisa? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Jesus Cristo, para os irmãos terem uma ideia, Jesus Cristo ficou tão chateado com essa história, que Jesus Cristo diz claramente o seguinte: ele fala assim, olha, o que entra pela boca do homem não tem poder de contaminar o homem, porque o que entra pela boca do homem desce no ventre e é lançado fora. Preciso traduzir o que Jesus falou. A comida entra, desce para o seu estômago, para o seu ventre, e depois é lançado fora. Jesus, assim, não vou dizer que Jesus apelou, porque Jesus não apela, mas Jesus precisou dar uma resposta firme. Olha, não vem com esse papo furado, não. Ô, seus fariseus, por favor, olha só. O que entra pela boca do homem, no final das contas, vira fezes. Isso não contamina o homem. Agora, o que sai da boca do homem, isso contamina. Porque o que sai da boca do homem é aquilo que está no coração do homem. E o que está no coração do homem, muitas vezes, é a impureza, é a imoralidade. Muitas vezes é a idolatria. Isso, a avareza, isso contamina o coração do homem. E isso contamina a vida do homem. Portanto, o que sai contamina, mas o que entra não contamina. E Jesus, depois esse breve momento de meditação, a palavra de Deus, como nós lemos, fala que ele saiu dali, e como nós lemos aqui, levantou-se dali e foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Os territórios de Tiro e de Sidom, Jesus caminhou aí mais ou menos uns 50 quilômetros, fez um trajeto de 50 quilômetros com os discípulos, para sair desse ambiente. Tiro e Sidom não pertenciam ali, não tinham colônias judaicas. Tiro e Sidom eram cidades gentias. Eram cidades as quais ele não ia encontrar fariseus. Era como se Jesus estivesse falando: agora eu vou caminhar um pouquinho, vou dar um tempo, porque eu não aguento mais esse povo falando esse tanto de abobrinha no meu ouvido, e eu preciso ensinar algumas coisas para os meus discípulos. Para que eles não se contaminem com isso que eles viram, eu
deles do que é fé. E nosso Deus conhecia uma mulher que tinha muita fé. Era essa mulher citada na nossa história. E lá foi Jesus, junto com os discípulos. E quando os discípulos vão chegar ali, Jesus Cristo então vai ter mais uma surpresa. Eles entram para dentro de casa e os discípulos perguntam assim: Jesus, nós não entendemos o que isso quer dizer. Queria que o Senhor nos explicasse essa parábola que foi dita. E aí Jesus mais uma vez: mas nem vocês entendem o que eu estou dizendo. Não é possível. Estão caminhando comigo, estão aprendendo comigo, e o que é óbvio, vocês ainda não entenderam. Aí Jesus mais uma vez explica: o que contamina o homem é o que sai da sua boca. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o seu coração estiver cheio de porcaria, o que vai sair da tua boca vai te contaminar. O que vai entrar não vai influenciar na tua vida. Não vai fazer diferença na tua história. E aí, eles chegam ali até um local e diz a palavra de Deus que Jesus Cristo tentou ficar discreto, tentou não chamar a atenção, como nós lemos aqui. Ele tentou que ninguém soubesse, como diz o texto. Olha só o versículo aí, que nós lemos 24, no finalzinho. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Aonde Jesus vai chegando, ali as coisas começam a se movimentar. Não tem jeito de Jesus chegar no lugar e não abalar aquele lugar. É por isso que não tem jeito de você dizer para mim que você: eu estou no meu serviço há 5 anos e nada aconteceu lá. Então você não está com Jesus, irmão. Se Jesus estiver com você, alguma coisa tem que acontecer. As coisas vão acontecer, porque a presença de Jesus, ela transforma os ambientes. E não teve como Jesus se esconder. A mulher ouviu que Jesus estava ali e foi ao encontro de Jesus. Agora eu quero que os irmãos me ajudem. Nós vamos refletir sobre algumas coisas que essa mulher experimentou. Dentro desse contexto aí, quero que os irmãos pensem: Jesus já está saindo, sabe? Não me fala de judaísmo, não me fala nessa religiosidade. Sabe, Jesus Cristo falando: olha, não foi isso que eu e o Pai projetamos. Nós projetamos algo muito diferente. O homem se perdeu dentro dos seus costumes. O homem se perdeu dentro da sua religiosidade. O homem está achando que é ele quem diz o que agrada a Deus, quando na verdade é Deus que fala o que quer o homem, irmão. Não adianta o homem se reunir e falar: o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer assim, assim, assim para agradar a Deus. Tem que fazer o que Deus quer, não é o que nós queremos. É por isso que muitas vezes a nossa oferta não é aceita, porque nós queremos dar aquilo que nós queremos dar. Quando você quer dar um presente para alguém, você tem que dar o que aquela pessoa quer. É aniversário do Bruno. Eu quero dar um presente para o Bruno. Aí eu chego na loja e falo: olha, esse colar vai ficar ótimo para o Bruno. Aí eu chego com o colar: Bruno, achei sua cara. O Bruno vai olhar para o colar, vai deixar de lado. Depois ele vai para casa e vai ficar pensando: que presente sem sentido. Para que ele me deu isso? Não acredito que ele gastou dinheiro com uma bobagem dessa. Isso não me agradou. Eu não quero isso. Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus chega para você e fala que quer você, por exemplo, trabalhando com crianças. Aí você chega e fala: não, o trabalho com crianças eu não gosto. Eu quero trabalhar com música. Aí vai trabalhar com música. Vou trabalhar com música na igreja e Deus está aqui o meu melhor. Aí Deus olha e fala: é isso que eu quero. Eu quero você com essa criança. E a gente fica temando: mas será que Deus não está vendo o meu esforço? Será que tudo que eu faço não representa nada? E Deus está como o Bruno, recebeu um colar nas suas mãos e está pensando: para que eu quero isso? Eu quero um presente que me agrade. Quando nós queremos louvar a Deus com alguma coisa, a gente tem que dar aquilo que agrada a Deus. E os homens, ao longo da história, cismam em fazer o que eles acham que é melhor para Deus, como os fariseus fizeram. Jesus levou então os discípulos. Aquela mulher chegou. E 3 coisas eu destaco que essa mulher fez e que nós devemos fazer. Quais são elas? Primeira coisa que aconteceu: a mulher
está lá no versículo de número 25. Ouvindo falar dele. Primeira coisa que essa mulher fez, ouviu falar de Jesus. É o primeiro passo. Se você quiser receber uma bênção das mãos do Senhor, você precisa ouvir que esse Senhor abençoa. Ouviu, foi o primeiro passo. Aquela mulher ouviu dizer que Jesus estava ali, ouviu dizer que Jesus tinha poder e ela resolveu experimentar. Então, quando ela ouve, irmãos, ela está dando já o primeiro passo. Nós estamos aqui hoje ouvindo a voz do Senhor. Enquanto o Felipe ministrava, falava assim: olha, Deus coloca em nós o primeiro amor, traz de volta o primeiro amor. Eu fiquei ali, irmãos, eu fiquei imaginando, eu fiquei lembrando da primeira vez que eu fiquei sabendo que Jesus Cristo ia voltar e ia levar a igreja. Eu era criança ainda. Não sei quem teve a oportunidade de ouvir isso quando é criança, mas a mente da criança, irmão, o que você imaginar, a minha mente fez igual a Bíblia diz. É céu aberto, é Jesus chegando nas nuvens. E eu sonhava assim, de uma forma tão vívida com aquilo, porque eu tinha ouvido falar de Jesus. E aquilo batia forte no meu coração, que ele era o primeiro amor, irmão. Só que a gente deixa isso se perder com tanta facilidade. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, o dia a dia passa, as contas se acumulam, e a gente começa a olhar para os outros problemas e começa a perder o primeiro amor. É a primeira coisa que acontece e o crente entra em declínio. Quando o Felipe ministrava, traz de volta o primeiro amor. Essa foi a minha oração, irmãos. Para que o Senhor traga de volta em mim aquilo que eu senti quando era criança. Você não está dizendo que você não sente mais, não. Eu creio fielmente. Quem me conhece sabe disso. Quem me conhece de perto sabe disso, que eu aguardo a volta de Jesus a qualquer momento. Eu creio, eu espero, eu trabalho para que Jesus volte, como diz a palavra. Mas, irmão, aquela imagem de criança que eu tinha, que às vezes eu acordava no meio da noite, tinha sonhado que Jesus voltou e eu não tinha ido, irmão. Irmão, eu acordava desesperado e orava. Era a minha mente esperando a volta de Cristo com todas as forças. Hoje eu espero, mas está errado. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você esteja passando por isso. Você olha para o seu lado e vê aquele novo convertido, aquela pessoa cheia de gás, aquela pessoa querendo trabalhar para o Senhor, aquela pessoa jubilante de alegria na presença de Deus, e você não entende por que aquela pessoa está assim. E pior, nós nos tornamos fariseus, e a gente começa a olhar e falar: para que isso? Esse irmão é muito novo na fé. Quando esse irmão tiver a minha espiritualidade, aleluia, ele vai ser igual eu, quietinho, parado. Hoje eu não sou mais um menino, eu não penso mais como um menino, porque agora, aleluia, a minha vida mudou. A gente interpreta esse texto muito errado. Nós temos que ficar maduros na fé, mas temos que ser como criança. Não como criança, irmãos. Eu me lembro como eram as minhas orações. Sabe, de eu chegar e colocar meu joelho no chão, vou conversar com Jesus. E, irmão, não tinha quem pudesse falar para mim que tinha que ser diferente. Eu estava batendo papo com meu amigo. Mas a gente perde isso. A gente se acostuma com rituais. Sabe? Aí eu vou falar com Deus agora. Amantíssimo Deus, soberano Pai, em tua gloriosa presença nós nos colocamos nessa noite feliz. Irmão, a gente conversa assim com um amigo da gente. Mulheres, quando você chega na presença do seu marido e você quer agradar o teu marido, como é que você chega no seu marido? Ó esposo amado e querido de minha alma, aqui estou em tua presença para que nos amemos. Aqui estou para me entregar a ti como nunca antes havia feito. Aleluia. É assim que a mulher faz. Vem cá, marido. Tem um negão lá, vem cá, meu negão. Né? Ah,
oração. Pai, olha, eu estou passando isso, e aqui dentro de mim eu vou explodir. Eu estou sentindo isso, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente na minha vida. A gente se esquece que a gente tem liberdade de acesso a Deus. No Antigo Testamento, irmãos, a palavra conta que existia o Santo dos Santos, uma grande cortina, só o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano lá para entrar na presença de Deus. Quando ele entrava no Santo dos Santos, irmãos, era só o sumo sacerdote. Você não tinha o direito de ir até a presença de Deus. Se o sumo sacerdote tivesse pecado, ele caía morto lá dentro. Mas quando Jesus Cristo morreu, a palavra conta que o véu se rasgou de cima a baixo. Porque nós temos livre acesso agora, nós podemos, não precisamos mais do sumo sacerdote. Nosso sacerdote é Jesus. Nós chegamos a Deus e falamos: Deus, eu estou aqui e quero conversar contigo, como uma criança. Aquele primeiro amor que foi ministrado aqui pela vida do Filho, eu quero ir na minha vida. Eu espero que você queira ir na sua, porque isso vai fazer a diferença na vida dessa igreja. Aquela mulher ouviu e algo mexeu dentro dela, mas ela não parou por aí. Ao ouvir, olha só, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Olha que coisa profunda, irmão, muito profundo. Ela ouviu falar de Jesus, creu que Jesus podia fazer, e agora ela tomou uma atitude. Eu preciso adorar esse Deus. Eu vou me lançar diante de Jesus. E aquela mulher se lançou, se prostrou, adorou a Deus. E os outros que estavam olhando em volta? Está doida, mulher? Você nem conhece o homem, vai passar uma vergonha dessa? Olha, não ajoelha não, ixi, vai se prostrar diante desse cara, não faz isso não. Mas aquela mulher não estava se importando com quem estava em volta dela. Ela queria adorar Jesus. Antes de pedir, ela se prostrou. Olha só que coisa fenomenal, Deus. Segredo de oração. Às vezes a gente chega para orar para Deus, camarada atrasado para sair do trabalho, já acorda atrasado, já acorda tropeçando, vai derrubando tudo, e botando a roupa, engolindo o pão, e toma um café, e escova o dente, chega no bafo, faz coisa terrível, e aí dentro do ônibus, no desespero, ele começa. Deus vai abençoando essa viagem, livra todo acidente. Deus, em nome de Jesus, quando eu chegar no meu trabalho, eu quero que o Senhor esteja abençoando. Abençoa, Senhor, quando eu chegar na minha casa. Cuida lá dos meus filhos, cuida lá da minha igreja. Cuida, faz para mim. Deus, vai, eu preciso. Amém. Imagina o seu filho. Você não tem filho, imagina ter um filho. Lá vem seu filho. Você feliz da vida, né? Eu sou pai. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha. E lá vem ele todo feliz da vida. Pai, eu quero uma bicicleta, eu quero um videogame. Olha, dá um presente para minha mãe quer um vestido. Olha, tem que comprar uma panela, pai. Ah, o gás acabou, viu, pai? Olha, meu amiguinho também está precisando de uma coisa. Você vai ajudar, pai? Viu? Tchau. Que filho é esse? Que relacionamento pai e filho é esse? Só pede. Nós estamos nos transformando em máquinas de pedir. A igreja hoje não busca mais intimidade com Deus. A igreja hoje não se prostra mais aos pés do Senhor antes de pedir alguma coisa. Hoje nós queremos que Deus abençoe a gente. Olha, ou eu peço para Deus, ou então eu vou ali na mãe de santo, ela faz um negócio, um trabalho, ou então eu boto uma ruda, eu pego um pé de coelho, eu vou fazer alguma coisa. Né? Se Deus quiser, sim, é do meu jeito. A gente se acostumou a agir dessa forma. Mas Deus, Ele criou o ser humano, não foi para ficar pedindo. Ainda que a palavra de Deus diga que Deus tem prazer em abençoar aos seus. Mas para ficar pedindo, você não foi criado para isso. Você foi criado para adorar a Deus. Amém. Deus espera o louvor dos seus lábios. Ele não espera o pedido. Sabe por quê, irmão? Porque Deus sabe as suas necessidades. Antes de chegar na tua boca, o teu pedido Deus já conhece, já te sonda. Aleluia. Deus sabe. Eu fico lembrando da história de Jó. Quando a mulher de Jó olha para Jó e Jó não tem mais nada, ela fala para ele: Ei, Jó, sabe se eu fosse você o que eu fazia? Amaldiçoa o teu Deus e morre.
Fica você sabendo, mulher, que eu vim nu do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor. A palavra fala que ele foi restituído. Foi restituído. Deus sabia o que Jó precisava. E Jó não precisou abrir a boca e falar: Deus, eu quero de volta, eu preciso, me dar, é meu. Não! Jó estava ali adorando a Deus com a atitude dele. E aquilo fez a diferença. Jesus já conhecia o coração dessa mulher, sabia a lição que precisava dar aos discípulos, para que eles não cometessem o erro que esses fariseus estavam cometendo. E essa mulher então chega, ouve falar de Jesus, se prostra, e em seguida, aquela mulher então pede a bênção. Versículo 26. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Depois que ela ouviu falar de Jesus, depois que aquela mulher se prostrou diante de Jesus, aí ela pediu, ela precisava de uma bênção. Ela queria ser abençoada, a bênção dela estava ligada à família dela. A filha dela estava endemoniada. E ela queria ali que Jesus Cristo expulsasse o demônio da vida da filha dela. Aquela mulher então pediu. Mas ela não pediu por pedir, ela pediu com o coração contrito. E Jesus conhecia porque aquela mulher já estava ali prostrada diante dele, mostrando toda a reverência, toda a submissão ao Senhor. E ali ela está então pedindo: Senhor, abençoa a minha filha, muda a história da minha casa, Senhor. Mas a palavra de Deus conta, lá no versículo 27, mas Jesus lhe disse: mulher, olha só, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmão, uma palavra que parece muito dura, mas aquela palavra dura não era para aquela mulher, era para os discípulos entenderem o que tinha acontecido lá atrás. É Jesus usando um tom de ironia e dizendo o seguinte: olha, não foi isso que eles disseram lá atrás, o que importa não é a lei, o que importa não são os costumes, então não convém eu tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque os judeus chamavam as pessoas que não eram judias, que eram ali das cercanias, chamavam de cachorrinhos. Consideravam aquelas pessoas como cachorros, porque achavam que não eram filhos de Deus. E aí são cachorros. E aí Jesus então está usando esse tom de ironia, falando: bom, então eu não vou tirar da boca dos filhos pessoas tão santas como aqueles fariseus. Eu não vou tirar da boca daqueles homens que são merecedores do amor de Deus, porque não erram, não pecam, são santos. Eu não vou tirar da boca deles e colocar na boca de cachorros como esse. Eu imagino o tapa de luva que aqueles discípulos levaram. Olhar para ali e falar: meu Deus do céu, aonde foi que nós nos perdemos como povo de Deus, nação eleita? Aonde nós nos perdemos? Porque de fato agora os meus olhos veem que essa mulher, que nós chamamos de cachorrinho, é uma mulher que está prostrada diante de Jesus, adorando a Ele e pedindo uma bênção. Enquanto o povo de Deus está rejeitando as palavras da verdade que são pregadas. Aquela mulher não se abalou. A pessoa, quando sabe com quem está falando, se você sabe que você está falando com Jesus, você sabe, você confia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que Jesus não vai te fazer nada para te causar mal. E aquela mulher persevera. Às vezes nós recebemos uma palavra e nós já queremos desistir, irmão. Só que Jesus disse para ela: não convém primeiro eu tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ele não disse que os cachorrinhos iam comer. O que Jesus falou é que precisava primeiro os outros comerem, depois era a vez dos cachorros. Irmão, é duro, mas olha como essa história é linda, irmão. Aquela mulher entende, ela fala: bom, ele falou que vai me dar a cabeça. Só que ele falou que não vai ser agora. Mas deixa eu argumentar mais alguma coisa. Deus, Jesus, olha, até os cachorrinhos, quando as crianças estão comendo, as migalhas saem, os cachorrinhos podem pegar. Naquele momento, irmão, quando essa mulher fala isso, ali a bênção dela se concretizou. Ali naquele momento, aquela mulher, ela uniu duas coisas.
começa a explodir com Deus. Mas por que, Deus? Ainda não vai chegar a minha vez nunca. Sabe, existem salmos na Bíblia em que os salmistas, ao escreverem esses salmos, eles chegam a dizer o seguinte: olha, eu olho para o ímpio e vejo o ímpio prosperar. Por que é que eu não prospero? Às vezes a gente chega diante de Deus, às vezes você está esperando para liderar um ministério dentro da igreja e você fala: por que não foi eu dessa vez? Por que chamou um outro irmão? Por que não foi minha vez dessa vez? O irmão chegou um dia desse e eu já estava colocando outra pessoa na minha frente. Esse cargo era meu. E nós temos a arrogância de achar que nós sabemos mais do que Deus. Só que talvez Deus esteja falando para você: não é agora, é depois. Eu vou dar de comer aos filhos, mas eu venho dar de comer a você. Pode ficar tranquilo. E tem mais. Eu já não te chamo mais de servo, já não te chamo mais de cachorrinho. Eu te chamo de amigo. E aí Jesus começa a te olhar com um olhar de amor e você percebe o que Jesus quer fazer na tua vida, o que Jesus quer fazer na tua história. E Jesus Cristo olha para aquela mulher e devido à fé dela, ele fala o seguinte: olha, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua vida. Olha que coisa interessante, por essa palavra vai, a palavra que ela disse, a palavra de fé, a palavra da certeza de que Deus está nesse negócio, de que Jesus não ia virar as costas para ela, de que ainda que as palavras possam ser mal interpretadas, Jesus não ia virar as costas para ela. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você aprenda com essa mulher a ouvir de Jesus. Muitas vezes nós vemos domingo após domingo na igreja, ouvimos, entra num ouvido e sai no outro. Jesus quer que você ouça, que essa palavra venha para o teu coração e que você creia. Depois que você ouvir, irmão, Jesus Cristo quer que você adore Ele. Depois que você se prostrar na presença de Deus, irmão, abre a tua boca, pede e persevera, persevera, persevera. Pode alguém dizer para você: não vai ser agora, vai demorar, vai ser depois, não está na hora. Persevera, 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 porque por essa tua fé, a tua bênção vai ser liberada. Amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu não creio em coincidência, eu creio em Jesus-ciência. Eu creio que quando Jesus percorreu aqueles 50 quilômetros e foi até aquele local, eu creio que Jesus já estava com um plano determinado para que aquela mulher fosse abençoada. Eu creio que você não saiu da sua casa toda. Eu creio que Deus não te trouxe aqui hoje por acaso. Eu creio que Deus tem algo a fazer na tua vida. E Ele te trouxe aqui hoje para que você entenda alguns princípios. Que Ele quer relacionamento com você. Que Ele quer de volta aquele adorador que tinha um coração que pulava dentro desse peito aí quando você ouvia falar de Jesus. E que hoje está endurecido. Que Deus tire o coração de pedra das nossas vidas. Coloque o coração de carne. Que a nossa vida possa ser impactada pelo amor de Cristo Jesus. Muitas vezes os problemas fazem a gente acreditar que nós somos verdadeiros cachorros aí espalhados pelo mundo. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite para provar para o mundo que você não é cachorro, que você tem seu valor. Quem te comprou não foi com uma nota de 10 reais, não. Ele te comprou foi com sangue. E o preço pago naquela cruz do Calvário, meu irmão, foi para que você tivesse vida e vida em abundância. Foi para que as pessoas não olhassem para você e te menosprezassem, muito pelo contrário. Foi para que as pessoas olhassem para você e reconhecessem a glória de Deus na sua vida. Deus quer mudar histórias nessa noite. Pessoas que aprenderam que deveriam só pedir para o Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar que Ele quer a tua adoração.
dia de você poder acordar, quando você acordar. O Senhor quer caminhar contigo. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos na frente do computador, Jesus Cristo não pode estar do lado da gente, porque nós estamos nos contaminando com um monte de pornografia. Jesus Cristo quer estar lá no teu trabalho, mas você tema em sentar com aqueles seus amigos e ficar contando piadas imorais. Jesus Cristo quer participar da tua vida, mas você não deixa. Jesus Cristo quer estar com você lá na tua escola. Mas as tuas atitudes não têm condizido com a presença de Deus. Jesus Cristo não pode ficar onde há o pecado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É necessário que a nossa vida mude. É necessário que nós convidemos o Senhor. Quantas horas você tem gastado na frente da televisão? E quantos minutos, se é que chegam a minutos, você tem gastado em orações ao teu Deus? Quantas horas você perde na frente de uma vitrine do shopping, olhando para a roupa que vai satisfazer a você, vai satisfazer ao teu parente? E quanto tempo você passa olhando e falando: Deus, será que está na hora de eu dar uma oferta para missões? Eu quero te dar um presente, Senhor. Quanto tempo você tem gastado no teu próprio prazer? Coisas que você faz para você. E quanto tempo você está gastando para trabalhar para Deus? Será que você está se prostrando mesmo? Eu sei que você ouviu falar de Jesus, mas será que você já está adorando a Deus? Nesse momento, o Espírito Santo de Deus está passeando pelo meio da igreja. E Ele está contemplando a cada coração. Infelizmente, alguns estão aguardando o momento do fim do culto, ansiosos para ir para casa e assistir o Fantástico. Enquanto isso, o Fantástico, o Rei dos Reis, está aqui. Mas para a glória de Deus, Deus também está encontrando corações adoradores, que se quebrantam na presença dEle e dizem: Senhor, eu entendo o que foi dito nessa noite. Eu realmente preciso te adorar antes de tudo. Não existe nada mais importante para mim do que te adorar. Eu entendo o que o Senhor falou para mim. Se você entende o que foi dito nessa noite, e você quer se colocar na presença de Deus nesse momento, eu queria te convidar a colocar-se de pé. Eu já estou de pé, mas se eu não estivesse, eu estaria me levantando. A palavra de Deus, quando eu chego aqui no altar para pregar, é porque ela já falou comigo, meu. E quando Deus usou a boca do Felipe aqui para confirmar sobre o primeiro amor, meu, eu quero dizer para você que aquilo fez meu coração saltar. O Espírito Santo quer ver o seu coração saltando nesse momento. Se você entende que é hora de se entregar ao Senhor, de buscar mais a presença de Deus, de abandonar as práticas que Deus não se agrada na sua vida, coloque-se de pé e vamos estar orando junto. Nós vamos louvar o hino. Você tem liberdade para adorar teu Deus. As pessoas que estão aí do teu lado, elas devem fazer o mesmo, adorar, se prostrar diante de Deus, então não tenha vergonha. Nesse momento, Deus quer o teu louvor, quer a tua adoração. Daqui a pouco vai chegar o momento de você, com a tua boca, professar a tua fé. Mas agora é hora de adorar. É hora de exaltar ao Rei dos Reis, ao único que é digno de todo louvor e adoração. Aleluia.
você acabou de dizer agora. Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida seja mais conhecer Deus. Eu sei que existem pessoas aqui que são crentes há muito tempo. A pergunta que o Espírito Santo de Deus faz ao teu coração agora é: será que todo esse tempo teu de crente, você teve ao menos um dia na presença de Deus, de fato, de verdade? E você teve há quanto tempo isso não se repete? Você pode enxergar e entender? Então enxerga, então entende o que está acontecendo no reino espiritual. O Deus que te criou para que você o louvasse, nesse momento fala para você: eu quero teu louvor, eu quero tua adoração. Eu estou sentindo tua falta, eu estou sentindo saudade tua. Eu sinto falta de quando eu senti o seu coração bater mais forte para mim. Eu sinto falta de quando eu vi as lágrimas descerem no teu rosto e eu falava aos anjos: busca aquela lágrima, que aquela lágrima é minha, é para minha glória. Há quanto tempo que você não tem o prazer de sentir a presença de Deus? Se humilha na presença de Deus. Se você se humilhar na presença do Altíssimo, esse louvor vai se tornar uma verdade na tua vida. E o desafio que fica hoje é que você entre na presença de Deus e não saia mais. Esses dias eu estava conversando com o pessoal do Ministério Infanto Juvenil e as professoras me disseram que as crianças têm uma sede de saber como será a volta de Jesus. Será que nós temos essa sede que as crianças têm? Jesus vai voltar para aqueles que estão esperando Ele. Deus, em nome de Jesus, entra nos nossos corações, ó Deus. Sacode nossas vidas. Retira tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de entrar na Tua presença. Retira todo o cansaço. Retira tudo aquilo, ó Deus, que nos faz, ó Pai, ficarmos pregados, ó Pai, como verdadeiras tábuas ficadas. Deus, nós queremos entrar na Tua presença saltando de alegria como Davi fez. Queremos entrar no Santo dos Santos, ó Pai, e dentro da minha mente eu já posso imaginar, diante de Ti, ó Pai, qual grande festa farei. Posso imaginar, ó Deus, os anjos ao redor cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Oh Deus, posso imaginar, ó Pai, as pessoas, ó Pai, pelas quais eu orei, as pessoas pela qual o Senhor Jesus estiver falando de Ti, darem as mãos a mim e dizerem: louvado seja o nome do Senhor, porque nós chegamos aonde nós queremos, que é na presença de Deus. O problema é que às vezes a gente fica preso nas bênçãos materiais. Ah, Deus não me deu minha casa, Deus não me deu meu carro, Deus não me deu meu emprego, Deus não me deu meu marido, Deus não me deu minha mulher. Deus não me deu, e nós nos prendemos nas bênçãos materiais e nos esquecemos que tudo isso vai passar. E somente uma coisa vai importar: para onde irá a tua alma. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, que Deus tenha achado nessa noite adoradores que adoram no Espírito e em verdade. Porque nesse momento, como ministro do Evangelho, eu quero autorizar você a fazer um gesto de fé. Aquela mulher disse: Senhor, eu preciso de uma bênção lá na minha casa. E a fé daquela mulher moveu o coração de Jesus, e Jesus disse: olha, por essa tua palavra, pela fé que eu vi em você, a tua bênção já foi liberada. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a usar a tua fé. Pede para Deus, irmão, aquilo que você precisa.
do Senhor e fala: Senhor, eu estou te pedindo agora para a tua glória. Não perde esse momento com pedidos que não vão te levar a lugar nenhum. A palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pede aí a presença de Deus na tua vida. Pede a presença do Espírito Santo de Deus na tua história. Se você pedir isso, eu garanto para você que todas as demais coisas vos serão acrescentadas, assim diz o Senhor. Te será acrescentado a felicidade, te será acrescentado um lar abençoado, te será acrescentado a não mais ter solidão, a não mais experimentar a tristeza. Você não vai mais chorar, você não vai mais sofrer, porque agora Deus é que vai preencher as suas belezas. Todas as coisas te serão acrescentadas, porque nessa noite você entregou a Deus o teu melhor, que é o teu coração. Pai, contempla a fé das pessoas que oraram comigo nessa noite. E a começar em mim, ó Deus. Não permita, ó Pai, que nós venhamos nunca mais, Deus, olhar para trás. Que nós venhamos olhar para o alto, olhar para o nosso alvo e viver uma intimidade contigo 24 horas por dia. Que o Senhor esteja conosco a todo momento de nossa história. E por onde quer que passemos, o Senhor nos acompanha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Que graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Participa do teatro. Mas é você que participe, irmão. Participa de verdade. Não faz as coisas pela metade, não. Às vezes a gente acha, mas é o teatro. Se vocês tivessem ideia da repercussão que cada vez que o teatro se apresenta, o que tem de testemunho dizendo que Deus falou através daquela peça. Já ouviu isso, irmão? Deus falou através dessa peça. Deus falou. E Deus tem falado. Deus quer te usar. Venha para a reunião, 8 horas, quinta-feira, ele quer falar. Ainda dentro do teatro, eu preciso pedir que os líderes de departamento, por favor, líderes, vocês que querem alguma coisa do teatro, vocês precisam procurar a irmã Ivy e expor a sua necessidade. Nosso irmão Jorge, por exemplo, procurou a Ivy e falou: olha, irmão, nós vamos vir a campanha de missões e a gente precisa fazer alguma coisa. Então a Ivy vai buscar de Deus o que vai ser feito para que nós possamos ensaiar, para que então, ao estarmos ensaiando, possamos atender o Ministério de Missões. Talvez o Ministério Infantil precise, o Ministério de Casais, o Ministério de Jovens, seja lá qual for a programação. Você é líder, vai precisar do teatro, procure aí e marque com antecedência. Irmão, não vá, não é só para a semana que vem, só para a semana que vem é muito pouco tempo. A gente precisa reunir o grupo, precisa se criar um roteiro, precisa ensaiar, precisa corrigir as falhas. Uma semana não, você procure antes, senão não vai ter condições de atender você. Tá? Outro aviso que eu preciso dar aqui, nosso irmão Joabe pediu para que eu estivesse lembrando aos irmãos. O Ministério de Evangelismo já está acontecendo. Já está acontecendo. Tem um monte de irmão que
irmãos estavam o Joabe, o Paulo e o Jeová. Irmão, se não vier mais ninguém, e os três que estão aqui sair, Deus vai fazer a obra. Amém. Mas Deus está dando o privilégio de você participar da obra dele, não joga fora. Você falar de Jesus para alguém é algo maravilhoso. Lembra aí de quando você estava na lama e alguém chegou para você e falou de Jesus. Agora é a tua vez, irmão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e pregai. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Terça-feira, às 8 horas, vai ter outra reunião para que possa se determinar algumas coisas aí. Nós vamos ver se fazemos 2 frentes de evangelismo e a gente precisa de mais gente. Atenda ao chamado do Senhor. Amém? Terça-feira, 8 horas da noite. Marca na sua agenda e não esquece. Primeira noite do pijama para as meninas da juventude. Quantos anos, irmãos? A partir de 13. Então as de 13 podem participar. A partir de 13 anos, as meninas, tá? Meninas, vai ter a noite do pijama. Vai ser lá na casa da irmã Simone, do irmão Raimundo, tá? Dia 3/2. Cai que é sábado que vem? Sexta-feira que vem, tá? Assim, se alguém quiser participar do teatro, tem isso também, né? Se alguém quiser participar do teatro, procure a Ivne, tá? Algumas pessoas da última vez que a gente falou isso procuraram a gente, vieram na primeira reunião e sumiram. Porque pensei que logo ia ter uma peça já no domingo seguinte, eu ia estar estrelando aqui na frente. Você quer estrelar, o irmão Sócrates ainda estava prestando serviço para a Globo? Você dá seu currículo para o Sócrates, ele vai levar lá na Globo, você vai tentar ser artista. Se você quiser ser servo de Deus, você vai procurar a Ivne, vai se colocar como instrumento de Deus, você vai participar das reuniões, vai ensaiar, e assim que tiver necessidade, você vai entrar. Amém? Precisamos da sua presença, viu? Nós chamamos. Baixa a sua. Estamos aqui com um convite. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Guará. É o Campo Guará, mas é aqui, né? Não estou achando que está aqui, ó. Não, quero ter o endereço do Guará. Essa igreja é aquela aqui de cima aqui, que a irmã Thalita congrega, se não me engano. É com grande prazer, desculpa, é com grande alegria que convidamos o amado pastor, juntamente com toda a igreja, para juntos participarmos de uma mini vigília, que será no dia 4 de fevereiro, às 21 horas. Contamos com o apoio e a presença dos irmãos e desde já agradecemos. Então, se 3 é sexta, dia 4 é sábado. Então, sábado às 9 horas é uma mini vigília que está escrito aqui. Eu não sei até que horário vai, deve ir até meia-noite, né? Até 1 hora da manhã. Então, até 1 hora da manhã, vale a pena a gente montar um grupo aí, né? A gente tinha umas mini vigílias aqui na igreja, a gente foi deixando e tal, mas irmão, glória, o negócio é de Deus. Então vamos ver isso aí, vamos estar mandando um grupo aí. Seria interessante que a gente participasse junto com os irmãos, tá? Vai ser dia, então, sábado, dia 4 de fevereiro, que a gente possa estar lá participando juntamente com eles. Amém? Tem mais algum aviso? Não, né? Tem cantina hoje? Tem cantina hoje. Hã? Tem cantina hoje. Então tem arroz carreteiro. Arroz carreteiro. Olha aí, que bênção. As mulheres não precisam sujar a louça, não precisam fazer comida quando chegam em casa. Basta o marido meter a mão no bolso, tirar uma notinha boa aí, ó, abençoar ele. Você vai estar sendo abençoado e vai abençoar a obra de Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando e encerrando esse culto. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite na tua presença. Em particular, Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque sei que tu falou comigo, Deus. Agora eu sei que o Senhor falou com muita gente nessa noite. Alguns ficaram felizes, outros ficaram preocupados, porque tem medo de mudança. Pai, em nome de Jesus,
Leva-nos agora confortados na Tua presença. Que o Senhor venha estar ministrando nos nossos corações, ó Deus, a tranquilidade e a paz que vem de Ti. Que venhamos entender, ó Deus, que a nossa história, ó Pai, ela tem que ser escrita, ó Pai, pelo Senhor. Não é com nossa força, mas é pela Tua força. Não é com os nossos passos, mas é carregado nos braços do Espírito que devemos andar. Por isso, Deus, muito obrigado por esse culto de louvor e adoração que prestamos a Ti. Mas esse culto não termina agora. Esse culto continua porque a nossa vida vai continuar Te adorando. Vamos Te adorar agora indo para as nossas casas. Quando encontrarmos pessoas queridas, vamos exalar a Tua glória, Pai. E assim, ó Deus, o louvor a Ti continua, Pai. Continua quando nos deitarmos, continua quando acordarmos amanhã, continua durante a nossa semana. E em nome de Jesus, ó Pai, abençoa essa semana. Que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de paz, que seja uma semana de vitória, Pai, para todos, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, e de uma forma muito especial sobre este grupo que se reúne hoje. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém. E graças a Deus. Sente, olhe silenciosamente.